Como acabar com o inchaço? Esse é o tema do Café com a Nutri de hoje. Se você está inchada, já escreve eu aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, poderosa. Fica comigo até o final. E claro, fala pra mim de que cidade você está me assistindo. Gosto muito de ver você. Eu estou em Assis Chateaubriand, no Paraná. E você, poderosa, onde está as mulheres? Gente, a primeira coisa, enquanto eu vou trazendo o tema, compartilha a live. Envia naqueles grupos de WhatsApp que você tem, que tem um monte de mulheres maravilhosas. Envia no grupo da família. Então vamos lá, eu vou contando aqui, vocês vão compartilhando, hein? Quero ver mais mulheres maravilhosas, poderosas chegando nessa live. Agora é com você. Vamos lá. Gente, a primeira coisa, quem tá se sentindo inchado, escreve eu nos comentários, tá? A calça não fecha, a meia faz marca na pele, você sente uma dor no corpo que parece que apanhou. Você dorme, mas parece que não descansa. Eu sinto estalar as juntas, sabe? É um negócio assim... Às vezes eu não tenho nem palavras para descrever. Você olha para sua perna, para o seu pé, está parecendo um pãozinho crescido. Você sobe na balança, o peso da balança disparou. Meu Deus, eu engordei, mas eu olho no meu corpo, eu vejo o inchaço. A gente sente o inchaço quando é diferente, né? Você sente uma dor no corpo completa. Todo dia no período da tarde você tá sempre muito cansada. Um pouco é de outros motivos, né, gente? Mas um pouco do cansaço também é por causa do inchaço. Agora, uma pergunta importante. Final do dia, o inchaço, gente, até certo ponto é natural. Todo mundo fica inchada no final do dia. É até por isso que eu sempre falo pra vocês, não pesa à tarde, porque o peso da tarde é sempre maior por causa do inchaço. Mas, até certo ponto, o inchaço é normal, tá? Até certo ponto o negócio tá extrapolado. Alguém aqui acorda inchada? Você acorda inchada? Escreve eu nos comentários. Porque inchaço no final do dia, até certo ponto, é normal. Agora, inchaço no começo do dia, não é normal. Tá? Mas o inchaço real mesmo é aquele que eu aperto a minha pele e fica a marca do meu dedo. Esse é o inchaço real de fato. Agora, existe um inchaço, gente. Eu tenho muito isso. Eu olho no meu corpo e eu não vejo, mas eu sinto esse inchaço. E quais são os motivos para você estar inchada? Quais são as causas desse inchaço? O primeiro é um inchaço natural, que você fica em pé o dia inteiro e no final do dia você vai se sentir inchada. Isso é natural, não tem para onde correr, faz parte do seu organismo. Só que não é algo que acaba com você, certo? A gente vive normalmente com o inchaço natural do corpo, ok? Tá. Mas tem algumas coisas que nós fazemos que nos deixam inchadas. E é esse ponto que eu controlo. O inchaço natural do corpo, gente, é meu, é natural. Eu não preciso fazer nada para isso mudar. A não ser descansar. Afinal do dia, é hora de se arrumar para descansar, para dormir, certo? Agora, se esse inchaço está insuportável, significa que o seu comportamento está te levando a isso. Meu Deus, Nutri, agora você jogou a culpa para mim? Não, estou jogando a responsabilidade para você. Porque você tem que entender que muitas das coisas que te incomodam, você faz, você cria, você se leva a esse lugar que te incomoda. Se tem alguém nova por aqui, gente, quem tá aqui pela primeira vez, escreve eu nos comentários. Quem já me conhece, compreende. Quem é nova por aqui, talvez assuste. Gente, tem muita coisa na minha vida que me incomoda, que eu mesmo criei. Que eu mesmo faço e chego ao ponto de me incomodar. E sim,
tem um inchaço que é o meu comportamento, é a minha alimentação que gera esse inchaço, tá? E o que é que me faz ficar inchada? Mas eu tenho controle para resolver. Primeiro, falta de beber água. Quem aqui já bebeu água hoje? Coloca aí nos comentários. Você já bebeu água hoje? Se você já bebeu água hoje, escreve eu nos comentários. Se você não bebeu água hoje, você escreve não e pega água agora. Gente, o seu corpo, quando você não bebe água suficiente, ele segura o líquido. E você vê isso como inchaço. Se eu estou inchada, sim, um dos motivos, talvez o maior deles, é porque eu não estou bebendo água. Aceita que dói menos. Não adianta reclamar. Sabe por que eu falo isso? Porque tem mulher que me manda mensagem, mas me xinga de tudo quanto é nome. Não, porque imagina eu bebo água suficiente. Gente, 3 litros de água por dia. Já vou falar, eu vou trazer o problema e já vou trazer a solução, tá? Para cada um dos pontos. O problema do seu inchaço, um deles é falta de beber água. Qual é a solução? Chorar, reclamar e brigar com a Nutri? Não, beber água. Pelo menos 3 litros por dia. Certo? Ai, Nutri, mas eu não lembro. Vai fazer um esforço. Ai, hoje, mas eu não lembrei. Vai beber água. A hora que eu lembro que eu não bebi água, ao invés de chorar, reclamar e murmurar, é boquinha calada. Eu só vou lá, pego minha água e bebo. É assim que funciona, tá? Aí hoje eu bebi menos. Tá bom, amanhã eu bebo mais. Mas eu vou compensar a água que faltou ontem? Não. Se hoje eu bebi menos, amanhã eu vou continuar com os meus 3 litros. Não existe compensação, tá? O que eu quero dizer sobre amanhã eu bebo mais é amanhã eu vou beber mais água do que ontem. E não o que faltou ontem eu vou beber amanhã, ok? Então eu tenho que beber 3 litros de água por dia. O que eu faço para lembrar de beber água? Tenho sempre uma garrafa junto comigo. Eu, Clariane. É o que eu recomendo para você. Tenha sempre uma garrafa junto com você. Não tenha um copo. O copo tem uma quantidade muito pequena. Tem que ser uma garrafa maior, de pelo menos 700 ml. Por quê? Porque se a água está à minha disposição, eu vou beber. Se a água não estiver à minha disposição, eu não vou lembrar de beber. Então, facilita a sua vida, não crie obstáculos, tá? Ok. Uma estratégia para você desinchar mais rápido. Percebeu que tá inchada hoje? Se organiza para beber muita água hoje. E faça isso assim, religiosamente nos próximos dias. Você vai perceber que essa estratégia vai te ajudar a desinchar mais rápido. Mas, gente, o limite para todas as mulheres é mais ou menos 3 litros. Nutri, mas existe um cálculo que a gente faz pelo nosso peso. Gente, eu não gosto de complicar a vida. O cálculo pelo peso eu faço no meu acompanhamento individual, aonde eu conheço essa mulher, aonde eu já faço as orientações, onde eu trago as estratégicas específicas individuais. Se eu for te ensinar uma estratégia individual em uma live onde tem inúmeras mulheres, talvez você eu consiga ajudar, mas pode ser que tem mulheres que eu vou acabar confundindo ainda mais. Então, eu prefiro te dizer que você tem que beber mais ou menos 3 litros de água por dia, pronto. Mas, Nutri, eu quero saber certinho. Clica no link da bio, entra no meu acompanhamento. Aí você vai ter a quantidade de água, você vai ter as orientações específicas, você vai ter o seu cardápio e o principal, você vai ter o meu acompanhamento individual por 1 ano. Aí sim nós conseguimos individualizar. Próximo ponto, excesso de sal te deixa inchada. Lembrando que se vocês compartilharem a live e alcançar 20 mulheres ao vivo, libera a live sobre barriga inchada, barriga estufada. Porque não vai ter dica para tudo isso hoje. Então compartilha essa live que tem que alcançar 20 mulheres. Tá, vamos lá. Gente,
Não adianta tirar o sal da sua alimentação. Não adianta comer arroz e feijão insosso sem sal. O problema do excesso de sal são os industrializados. Caldo Knorr, caldo Maggi, Sazon, doces também tem sal. E não é só isso. Não é só o excesso de sal nos industrializados. Vem junto o carboidrato. No caso aqui, gente, eu vou colocar já as duas coisas para falar as duas coisas junto. Excesso de sal e excesso de carboidrato faz você ficar inchada. É um conjunto. Falta de água, excesso de sal e excesso de carboidrato. É isso que te deixa inchada. Mas não é a comida de verdade, não. São os industrializados, gente. É o excesso de pão, é o excesso de doces, é o excesso de produtos industrializados de maneira geral. Eu vou comer uma pizza, eu compro pizza pronta. Eu vou comer uma lasanha congelada. É o tempo todo doce, lanche, bolacha, chips, wafer. Eu preciso escrever uma lista e colocar aqui, ó, para eu conseguir lembrar, porque é muita coisa industrializada que as pessoas consomem todos os dias. Então, o excesso de sal e o excesso de carboidrato que te faz ficar inchada está totalmente ligado ao excesso de industrializado que você consome. Você quer comer frango? Você não compra um frango, você compra um nuggets. Entendeu? E o que você tem que fazer? Tirar o sal da comida? Não. Você tem que reduzir os industrializados da sua vida. As gordices, né? E aquilo que eu falo para vocês todo dia, hoje eu vou falar assim uma frase só. Para de ter gordices estocadas dentro da sua casa. Quem tem doce dentro de casa aqui hoje, qualquer tipo de doce, escreve eu nos comentários. Esse é o buraco que você cava e você se afunda. Ter gordices dentro de casa. Ah, eu sou louca por doce. Não, eu compro doce, enfio dentro da minha casa e por isso que eu como doce. Se eu não tiver doce dentro da minha casa, eu vou comer. Porém, eu vou comer na quantidade certa, porque não vai estar à minha disposição o tempo todo. É isso que te deixa inchada, poderosa. É comer pão em excesso. Em excesso. O pão não é o vilão. O problema é a quantidade de pão que eu estou comendo. Comer arroz, macarrão, massas em excesso. Não é para cortar tudo isso, é para comer na quantidade certa. Comer doces em excesso, comer industrializados em excesso. Eu vou temperar minha comida, Sazon, caldo Knorr e caldo Maggi. Não, é alho, é cebola, é coentro, é cebolinha. Que tipo de tempero natural você usa? Escreve aqui nos comentários. Eu uso cebola, sal, cebola, sal, alho e coentro. São os temperos que eu gosto. Na época do inverno eu gosto do curry para fazer a sopa, mas é só na época do inverno. Basicamente são esses os temperos que eu uso. E você, quais são? Você pode usar o tempero que você quiser, desde que seja natural. Se você ficar com a alimentação baseada só nos industrializados, só nas caixinhas coloridas, só nos negócios pré-preparados, você vai ter excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de carboidrato na sua alimentação. E é por isso que você continua inchada. Tá? Próximo ponto, falta de movimento. Gente, o inchaço no final do dia é por causa do sedentarismo, é por causa daquelas pessoas que trabalham em pé o dia inteiro. Por mais que eu trabalhe me movimentando, isso é natural do meu dia, não é exercício. O ser humano precisa movimentar, o motor não pode ficar parado, tá? Não sei o que você vai querer fazer, não faz diferença. Se você vai fazer musculação, se você vai fazer alongamento, se você vai fazer pilates, se você vai fazer caminhada, isso para o inchaço, não tem melhor, não tem pior. O meu inchaço, ele acontece por causa de falta de movimento do meu corpo. Então, eu preciso movimentar o meu corpo. Tô me sentindo inchada? O que eu vou fazer? Ó, coloco um tênis e sai para caminhar.
Outro ponto importante, intestino que não funciona. Gente, não tem casa no mundo que funcione se a pia está entupida. Você vai limpar tudo, deixar tudo brilhando, tudo bonito. Só que o cano da pia está entupido. Vai funcionar? Não vai. Intestino que não funciona. Mulher que não faz cocô todo dia, não tem emagrecimento que aguenta. Não tem metabolismo que funcione. A palavra enfesada significa o quê? Significa uma pessoa com fezes paradas no intestino. A barriga fica inchada, o corpo inteiro fica inchado. Quem é feliz sem fazer cocô, gente? Vou falar o português bem claro. Tem que fazer esse intestino funcionar. Como que eu vou fazer esse intestino funcionar? Podemos, se chegar em 20 mulheres ao vivo, liberar a segunda live sobre intestino preso. Por quê? Porque é um tema que tem que ter mais explicações. E aí nós não vamos ficar aqui até meio-dia, né, gente? Mas a primeira coisa que eu preciso fazer para o meu intestino funcionar é o básico. Beber os 3 litros de água que eu falei no começo da live. Tá? Então, se você tem intestino preso, é uma das causas do seu metabolismo ser lento e é uma das causas de você estar inchada, tá? Então, o que você tem que fazer? Olhar para esse intestino. Tem que solucionar essa questão. Primeiro passo é beber água. Segundo passo é compartilhar a live para alcançar 20 mulheres e aí libera uma live com o tema intestino preso para você ir no banheiro de uma vez por todas. Ok? Tá. Próxima causa. Essa eu não tenho muito controle. É o calor. Gente, todas as causas que eu falei, excesso de sal, falta de beber água, excesso de industrializados, excesso de açúcar, excesso de carboidrato, intestino preso, todas essas causas eu tenho controle, eu consigo resolver, eu não tenho que sentar e chorar, tá nas minhas mãos resolver isso. Então, a solução foi entregue. Agora, calor. Não tem solução. O que eu vou fazer? Eu vou ficar brigando com o calor? Não vou. Eu tenho que entender que na época do calor eu fico um pouco mais inchada. Porém, eu tenho como controlar todos os outros pontos. O que eu vou fazer? Eu vou controlar a água que eu tenho que beber, o excesso de sal, industrializado, todos os pontos que eu já falei para vocês, que o meu inchaço vai melhorar 1000%. E aí aquele mal-estar do calor não vai me incomodar tanto, né? Porque o calor, de certa forma, incomoda. E aí, um outro ponto que sim gera também inchaço é a questão hormonal. Ai, Nutri, não adianta, não tem jeito. Não tem que chorar, gente. Quem me acompanha sabe como que eu funciono. Chorar não resolve dar cabelo branco e te enche de rugas. Não tem que chorar, gente. Se você tem um problema, você tem que resolver esse problema. Se eu sei que eu preciso ir ao médico fazer exames, eu tenho que ir ao médico fazer exame. Eu não tenho que ficar me debatendo. Eu não tenho que pegar o meu celular e ficar tentando procurar uma solução. Se eu já passei dos 40, 50, 60 anos, eu tenho que fazer exame hormonal de controle. Uma vez por ano, a cada 6 meses, depende de cada pessoa, o médico que vai te orientar em relação a isso. Mas não adianta, tem mulher, gente, que fica me mandando mensagem que diz que tem problema na tireoide. Aí eu pergunto, já foi no médico? Não, nunca fui. Ela fez o diagnóstico dela mesma, ela chora em cima de uma doença que ela criou na cabeça dela, mas ela nunca vai atrás de resolver. Outra coisa, muitas pessoas vão atrás, têm o tratamento, mas não tomam remédio. O que vai adiantar? Não vai. Então, se eu tenho alguma questão hormonal que me atrapalha de qualquer forma e me deixa inchada, eu tenho que resolver. Está nas minhas mãos. Eu tenho que escolher sofrer e carregar esse inchaço ou resolver a questão, tá? Problema hormonal não é o fim do mundo, se você
cuidar. Agora, se você não cuidar, você mesma abre um buraco e fica ali o resto da sua vida, ok? E tem uma outra questão, gente. Essa é muito importante e essa é individual e precisa de muita atenção. Existe um inchaço que é reação alérgica a remédios e talvez também a alimentos. E isso é individual. Você tem que prestar atenção. Eu tive reação alérgica a meloxicam. Foi a primeira vez que eu senti uma reação alérgica a um medicamento. Eu demorei 3 dias para perceber. Por quê? Porque era um inchaço que não acabava de jeito nenhum. Eu acordava inchada e coincidiu com o início do tratamento com esse remédio. Esses dias eu tomei amoxicilina com clavulanato, algo que eu sempre tomava quando precisava, que é um antibiótico, né? Aconteceu a mesma coisa. Só que agora eu já sei quais as reações do inchaço causado por remédio. No segundo dia, eu já sabia que o meu organismo tinha desenvolvido alergia a esse remédio, tá? Na primeira vez não é fácil de identificar, mas talvez com o meu relato para você fique mais fácil do que eu na primeira vez. Observe, tomei um remédio hoje, senti um inchaço no final do dia, tudo bem, pode ser normal. Mas se no dia seguinte eu tô começando a inchar, que eu tô sentindo os dedos inchados, pode ser o remédio que te trouxe essa reação alérgica. E aí você já sabe, né? Tomou um remédio, teve reação alérgica, esquece, você não pode tomar. E ponto final, tá? Alimentos, a mesma coisa. Consumi um alimento, me senti inchada, me senti com dor de cabeça, senti que o intestino deu diarreia, senti que o intestino prendeu, gente. Se eu sei que aquele alimento me faz mal, eu tô escolhendo sofrer. Não é? Eu sei que esse alimento me faz mal, por que eu vou comer esse alimento? Recentemente, eu descobri que o arroz e o feijão me causam gases, mas não é pouco, é muito. É insuportável, é gás que sobe e gás que desce. Infelizmente, agora eu entendi que eu não posso comer arroz e feijão, a não ser que eu queira assumir as consequências depois. E o trigo também, gente. E o trigo também. Arroz, feijão e trigo. Se eu fico sem comer, eu não tenho problema com gases. Todo mundo tem gases. Mas quando chega um ponto que te incomoda, é porque algum alimento está causando isso. E eu já estava desconfiada há algum tempo e eu descobri agora, nessas últimas semanas, que o arroz, o trigo e o feijão, simplesmente o meu estômago não quer mais saber. Agora eu tenho que escolher, né? Ou eu sofro as consequências dos gases, ou eu paro de comer. De vez em quando eu como, aí eu sofro com gases, mas eu estou evitando assim, ao máximo. É só quando eu vou na casa de alguém, ou quando eu pego marmita, assim, coisinhas bem básicas mesmo. Porque não é fácil, é incômodo, né? Você fica inchada, você fica cheia de gases, e aí você tem que escolher, tá? Então, se você tá comendo alguma coisa, você se sente mal, você tá tomando um remédio, se sente mal e se sente inchada. Você tá tomando um remédio e se sente inchada, não tem opção. É identificar e eliminar da sua vida. E isso é individual, não é igual para ninguém. Eu disse que eu fico inchada e cheia de gases com arroz, feijão e trigo. Isso é a Clariane que passa mal. Não é a nutricionista falando para você parar de comer arroz, feijão e trigo. Entendeu a diferença? Estou falando sobre a minha pessoa, tá? E anotem aí. Chá de cavalinha, chá de casca de abacaxi, hibisco, gengibre, canela. São ótimos chás para ajudar com o inchaço. Mas chá você pode tomar no máximo 500 ml por dia. Não beba mais do que isso, porque excesso de chá é tóxico para o fígado. Você acha que está fazendo algo de bom,
e silenciosamente você está prejudicando o seu fígado. A hora que a bomba estourar, na maioria das vezes não tem mais volta. Beijo, beijo, beijo. Quem tem dúvidas sobre inchaço, eu vou abrir agora a caixinha de dúvidas no Instagram. Já me manda as suas dúvidas para eu conseguir te ajudar. Tchau!